días, ¿nos escuchan? Sí, yo sí escucho. Gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos y todas los presentes en esta sala y también a las personas que nos siguen a través de Zoom. Estamos en este segundo conversatorio, acompañados hoy por el profesor Dirceu Basso, quien realmente pues agradecemos por estar acá en este espacio, por acompañarnos. Él desarrolla una investigación en el programa de postdoctorado que se tiene entre la Universidad Javeriana y la Universidad Estadual do Oeste del Paraná, en Brasil, y está bajo la dirección del profesor Juan Fernando Álvarez, desde una especialización de empresas de la Economía Social y Solidaria. Y bueno, pues de nuevo reiterar el agradecimiento al profesor Dirceu por estar aquí acompañándonos. Voy a hacer un breve resumen del perfil amplio que ya tiene el profesor aquí, porque bueno, me perdonará si no soy, digamos, completo en todo lo que tiene. Él es médico veterinario de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, especialista en planeación municipal y calidad ambiental de la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, maestría y doctorado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, también en Brasil, y él es profesor de tiempo completo de la Universidad de Integración Latinoamericana, la famosa UNILA, en Foz de Iguazú. Tiene pues a cargo bastantes cursos allá en la UNILA, no los voy a desagregar todos realmente, pero tiene también adicionalmente una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional y la integración pues, latinoamericana, el estudio y la investigación sobre economías familiares y por supuesto el tema de la agricultura, que es pues su tema, digamos, su pasión por lo que hemos hablado y pues su presentación va en línea con eso hoy. Pues bueno, yo también me presento, yo soy Carlos Alberto Suespún, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Acompaño pues, una disciplina, una asignatura de la especialización, que es contexto socioeconómico, y pues soy un colaborador realmente de Juan Fernando y de Marieta, de varios aquí que trabajan realmente con mucho esfuerzo. Soy una persona realmente nueva, que estoy aquí como colaborando en varias de estas actividades. Yo soy economista y pues un servidor realmente en todos estos procesos. Y antes de dar la palabra al profesor Dirceu Basso, vamos a ceder la palabra a la profesora Marieta Buccelli para que nos dé pues, también un saludo y un video también, ¿cierto? Tenemos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, por favor. Buenos días para todas y para todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este conversatorio que se desarrolla dentro del marco del posgrado en especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria dentro de la cátedra Albeiro Monsalve, quien fue un cooperativista, profesor, también fue gerente de varias cooperativas y en su memoria tenemos y su legado el nombre de esta cátedra. En la especialización en su modalidad virtual existe desde junio del 2020, coincidió con la pandemia, pero lo veníamos trabajando desde el 2017 y se imparte en modalidad 100% virtual y las inscripciones el programa se abre cada semestre y las inscripciones están ahorita abiertas. Bueno, yo también formo parte de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y tengo a mi cargo la materia Modelos Emergentes de Desarrollo en esta especialización. Estoy muy contenta de ver egresados y estudiantes y otras personas interesadas en el tema. Gracias. Entendí, Liliana, que iban a pasar el video del programa que dura 1 minuto y medio, ¿o no? No, de Juan. Ah, perdón, de Juan. Ok, bueno, buenos días. Gracias. Hola, hoy 22 de marzo tenemos nuestra segunda cátedra Albeiro Monsalve, con nuestro querido amigo y visitante postdoctoral Dirceu Basso. Dirceu Basso es un profesor que ha estudiado con profundidad la lógica de la asociatividad, la producción, la gobernanza en un sector particular, el sector de la pesca.
Y Dirceu nos va a introducir a un mundo muy interesante para poder conocer cómo las lógicas de la asociatividad terminan generando dilemas y trilemas con respecto a la gestión, sostenibilidad y proyección de estas organizaciones. En particular, Dirceu nos va a hacer entender la lógica de los pescadores artesanales versus la lógica de los acuicultores que comienzan a desarrollar todo un esquema productivo alrededor de la producción enorme de pescado, en particular de tilapia. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, básicamente para entender las especificidades en el marco de la producción asociativa, algo fundamental si queremos hablar de economía social y solidaria en los territorios rurales. Nos va a hacer entender las lógicas de subsistencia, cómo algunas organizaciones logran mantenerse, qué hacen aquellas organizaciones que comienzan a tener excedentes y en qué momento se logra acumular. Sin duda, en todo caso, puede haber tres líneas: ganar, ganar, empresarialidad que concentra y asociatividad que distribuye. Si nos decantamos por esta última, como es nuestra lógica, vamos a tener que cooperativizar, poner en común cada vez más actividades. Vamos a tener que generar más espacios de eslabones en la cadena. Y sin duda, en este caso, será fundamental retener valor, agregar valor, pensar en la cooperativización del mercado y la comercialización y en la incidencia de un consumo responsable. De todo esto y un poco más nos hablará este espectacular profesor. Bienvenidas sean todas y todos a este segundo conversatorio de la Cátedra Albeiro Monsalve. Mi nombre es Juan Fernando Álvarez, director de la especialización en gestión de empresas de la economía social y solidaria. Hasta pronto. Bueno, pues yo creo que ya... ¿O tenemos más? No, ¿No? ya. Ah, bueno. Ya. Entonces ya con esto, con los videos y con la introducción que nos ha hecho Juan Fernando y la profesora Marieta, creo que cedemos la palabra al profesor Dirceu para que haga su presentación. Ya pues al final de esta, yo actuaré como un moderador. Si falla alguna palabra en español, yo le puedo recordar ahí, ¿sí? Entonces, nada, profesor, el escenario es suyo y ahí vamos controlando también el tiempo como lo coordinamos ahí. Hola, muchas gracias, Carlos, por su presentación. Inicialmente, buenos días a todos y todas que estão acá presentes com nós neste espaço, e também a todos aqueles que estão conosco de modo online, de modo remoto. Sim. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a Universidade Javeriana por a oportunidade de estar acá com vocês, de mi parte, haciendo la pesquisa de postdoctoral y poder hablar con los equipos de profesores y estudiantes de la universidad. Y claro, en particular, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y también los profesores que conforman su entorno del equipo, ¿no?, que están con la facultad. Bom, eu vou, como já ha sido dicho por os que me antecederam, que os agradeço muito, professor Juan, que estás em minha orientação, a charla que vou fazer hoje com vocês também tem já a contribuição do professor Juan e do equipe de professores que nós outros hemos falado em estes poucos dias, mas que estou aqui em Colômbia e vou estar até junho deste ano acá em Colômbia para completar. O pós-doutoral a ser completado com mais outro período em Brasil, quando vou também estudar em Brasil no tema dos pescados que já estou fazendo. Portanto, o que eu vou falar hoje, com este ratito de tempo que nós outros temos, vamos falar sobre um pouco a diversidade tecnológica dos produtores, não? E como eles se socializam, como eles se inserem nos mercados.
Por isso, vamos também a mirar os casos da aquicultura, tanto em Brasil, e depois vou colocar de forma muito algo muito que estamos em las primeiras investigações, nas primeiras informações, a ver algo sobre o que já eu he encontrado a partir da perspectiva da aquicultura em Colômbia. Vou rapidamente mostrar para vocês qual seria o momento de minha charla. Brevemente vamos na apresentação de algumas informações a respeito da piscicultura. Depois, é claro, temos que fazer um ratito de tempo para falar sobre a perspectiva teórica e metodológica que eu estou utilizando para fazer a pesquisa, não? Depois desta apresentação, vamos falar justamente do trabalho de campo, do empírico, do que he encontrado em Brasil a respeito da aquicultura, alguns dos seus resultados, que estou continuando a pesquisa agora, e algumas discussões que podemos fazer em conjunto com as pessoas que estão aqui conosco, como também as pessoas de modo online. Se é possível, vamos ter um tempo para perguntas, respostas e análises que podemos fazer aqui. Rapidamente, para que podamos nos localizar de onde estou falando, eu vou falar basicamente, acá estamos falando de Brasil. Brasil é grande comparado com Colômbia territorialmente, populacionalmente temos 4 vezes mais bilhões de pessoas do que Colômbia. Enfim, Brasil é quase um continente, como se diz, né? E temos muitas regiões em Brasil. Pero eu vou falar do estado, para vocês de cada departamento, do Paraná, que é este todo, esse Paraná. E a pesquisa que eu estou fazendo se localiza em uma das regiões de Paraná, que é a região oeste de Paraná. Quando na apresentação que a hecho comigo, eu resido em Foz do Iguaçu, que é a divisa com o Paraguai e acá com a Argentina. Então, a pesquisa que vou falar, particularmente com vocês, quando falo de Brasil, estou falando da piscicultura do oeste de Paraná. Rapidamente, para vocês terem uma ideia, não? Para nos colocarmos diante do tema, temos aqui, basicamente, então, a tilapicultura, com um sistema predominante que é os tanques escavados. Em Paraná, esta é a forma de maior utilização na forma de produção dos peces, em particular da tilápia, não? Mas acá também temos os tanques flutuantes com as jaulas, que são sistemas produtivos que acá em Colômbia também têm estes dois. É claro que há outros sistemas produtivos, mas estes são os mais utilizados, mais comuns. Acá alguns dados importantes a nível do aspecto mais global é que temos uma ideia, e isto se verifica tanto em Brasil quanto em Colômbia, como no mundo todo, é que a pesca marina já está há muito tempo, desde os anos 1990 hasta cá, está estabilizada ou em queda. Isto é muito importante porque o que nós vamos ver? Que a partir dos anos 90, vemos o crescimento da pesca ou da aquicultura em águas interiores e também em águas marinhas, não? Então, veremos acá as duas, ou seja, desculpem, a aquicultura em águas interiores está crescendo, vemos acá, não? E a pesca também em água, a aquicultura em águas marinhas. Isso, as duas formas que estão em crescimento acá. Então, de forma mais geral, o que vemos é que o que está em termos de pesca em crescimento no mundo todo é a aquicultura em águas marinas e a aquicultura em águas de interiores, água doce, não? Então, vemos que isto é muito importante e esta tendência
tanto se vê em Brasil, observamos em Brasil a queda, como também acá em Colômbia, falando com diversas entrevistas que eu ia falado nesse período acá em Colômbia, se verifica a mesma coisa, ou seja, os pescadores, tanto de águas marinas quanto de águas interiores, estão com muita dificuldade porque a pesca está em queda. Então, vemos que a aquicultura, a aquicultura tende a ser uma das grandes cadeias produtivas que se coloca no mundo em termos de proteínas animais. Acá, também, rapidamente, para nós outros vermos como, e isto também é algo muito interessante, estamos falando acá de Brasil, não? A produção tanto da pesca quanto da aquicultura, mas vemos que a pesca também é estabilizada, o que vemos é o crescimento da aquicultura a partir dos anos 80, em particular a partir dos anos 2000 em adelante. Então, vemos a importância que a aquicultura vem ganhando em termos não só de Brasil, em termos mundiais, e também é possível já verificarmos como a aquicultura vem ganhando importância também acá em Colômbia. Acá, simplesmente para falar com vocês, para que tenhamos uma ideia de que, por exemplo, em Brasil, são dados de Brasil, os principais peces que são consumidos em Brasil hoje, na aquicultura, falamos em particular da tilápia, com mais de 65% do mercado. Então, a tilápia é a hegemônica, é na carreira suelta. Depois, nós outros temos a importância, nós outros em Brasil, nós chamamos de tambaqui, vocês acá chamam de cachama, desculpe, vocês acá falam de cachama. Então, se nós outros pegamos estes dois peces, temos acá mais de 80% da pesca da aquicultura brasileira. Então, para ter uma ideia de como é isso. Em Brasil, então, por isso que a mechala vai se concentrar justamente na questão da tilápia, dado sua importância. Acá, só para mostrar para vocês rapidamente que, em termos das principais mesorregiões produtoras de piscicultura em Brasil, a região oeste de Paraná, esta que eu vou falar para vocês, é a que produz a maior quantidade de peces. Bueno, quais são os fatores, quais são os aspectos que em esta região oeste de Paraná se ha consolidado como uma das regiões muito importantes em termos de produção de peces, em particular da tilápia. Então, o que podemos verificar acá é que entre os fatores que temos acá, não estão todos, mas os principais, é preciso dizer que em esta região temos uma agricultura familiar muito importante. Parece el Um ratito. estudiante, para que hemos dado que viaje. Le solicita a su presidente de Junta de Barrio Vereda le responde la certificación, solicita además certificación, le toma una fotocopia de su documento ampliada y toma una fotocopia del certificado. Hay micrófonos abiertos. Só um ratito que vamos retomar. A pausa. Sim, retomando então, uma dos fatores é justamente a presença muito grande da agricultura familiar, diversificada, inclusive, que tem a habilidade para produzir diferentes tipos de cadeias produtivas, ou inserir-se em diferentes cadeias produtivas. O outro fator importante é uma região do Brasil
que tiene un potencial hídrico muy importante también con cuencas hidrográficas muy bien estabelecidas y gestionadas a partir de una gestión que envolve Estado y sociedad. Hay una densidad de atores públicos y privados muy importante también, tanto en multinivel, en termos de Al-Qaeda, como en termos del Estado, el gobierno federal. Entonces, hay una densidad de atores que puede incidir sobre la dinámica de la piscicultura. Como también multiatores, un conjunto de atores empresariales también y asociativos, cooperativos, asociaciones, que pueden, en su conjunto, entonces, fortalecer la cadena productiva. La legislación medioambiental es muy importante, también hay un desarrollo en este aspecto. La perspectiva de los créditos también es importante. La presencia de la experiencia asociativa cooperativa. La región del oeste de Paraná tiene una región una experiencia asociativa y cooperativa. Para que tienes una idea, el PIB agro, el Producto Interno Bruto Agropecuário Paranaense, más de 60% de ello es produzido a partir de cooperativas. Entonces, tenemos ali un conjunto de experiencia de las grandes cooperativas, yo hablo acá de las grandes cooperativas brasileñas en esta región, de trabalhar com cadenas produtivas, em particular da cadeia da soja, do maíz, del pollo, del res, enfim, várias cadenas produtivas que se colocam. Então, essa experiência contribui de forma muito significativa para o avanço da piscicultura também. Inovações tecnológicas também foram muito importantes, e essas inovações tecnológicas também se observa cá em Colômbia, mas em Brasil, elas têm ocorrido a partir dos anos 1990, e as três principais que eu coloco acá é a reversão do sexo dos alivinos, ou seja, os machos são mais produtivos do que as hembras, então a reversão sexual tem sido muito importante para o crescimento da piscicultura e a melhoria. Também a qualidade de alivinos, os alimentos, os aeradores automáticos. Não se poderia fazer uma densidade maior de peces se não temos aeradores automáticos para cuidar da qualidade da água. Não? A industrialização da logística, sim, também é muito importante. E, portanto, a cadeia de cooperativismo com suas cadenas produtivas ha contribuído de forma muito grande. E também os mercados, tanto mercados de proximidade, regionais, nacionais e globais. Então, a cadeia desta região, ela coloca os seus pescados em todos estes mercados. Bueno, eu tenho que ser um pouco mais rápido, espero que a fala pode não ser um problema, não? Vocês que estão aqui presenciais podem me ajudar se estou falando muito rápido para que eu vou mais despacio. Pero temos muitas coisas a falar. As perguntas que eu he colocado tanto na minha pesquisa a partir da piscicultura e da tilápia, ela vem como explicar o aporte das associações e de cooperativas em la construção da cadeia produtiva de tilapicultura em oeste do Paraná. Esta pergunta me ha sido feita há muitos anos atrás, a partir de um grupo de pesquisa de professores da Universidade Federal de La URBS, em Rio Grande do Sul, Brasil, colegas de nós outros da UNILA, juntamente com professores da França, que há um grupo de pesquisa, e eles me han solicitado de que eu falasse de como o cooperativismo participa nas cadeias produtivas. Esta pergunta é que me ha levado à piscicultura, porque eu he escolhido a piscicultura há alguns anos para fazer esta pesquisa. Pero acá eu já lo destaco na questão metodológica, importante que eu he aprendido com a própria pesquisa, que não lo sabia de pronto. É que, mais do que estudar a contribuição das associações e das cooperativas, a partir do estudo das cooperativas ou associações, eu he buscado
pesquisar, investigar a cadeia produtiva de piscicultura e assim depois ver como o cooperativismo e o associativismo contribuem para a cadeia. Então, essa é uma mirada diferente de verificar a contribuição desse aspecto. Então, essa é a primeira. A segunda pergunta, então, é perguntar se as estratégias de produção adotadas por os piscicultores são homogêneas ou são diversas. Como entender estas questões? Então, Juan ha dito algumas pistas em sua charla inicial. Se as autoridades públicas de Brasil, ou de Colômbia, ou de qualquer país, decidir a promover a tilapicultura, promover a piscicultura, quais poderiam ser os passos iniciais? Então, essa pesquisa também busca compreender e possibilitar contribuir para que os governos possam pensar, e os governos, de forma participativa, com os pescadores ou agricultores, podem acompanhar de forma conjunta, construir políticas públicas. Então, são três grandes questões que estão em evidência em la pesquisa. Bueno, para que possamos pensar, responder estas perguntas, nós necessitamos, é claro, que a gente vai falar ratito em la perspectiva mais teórica que eu estou utilizando em minha pesquisa. Eu estou fazendo investimento em la perspectiva a partir da nova sociologia econômica e também agregando a perspectiva da nova sociologia econômica a teoria das convenções, a teoria francesa de convenções. Estou falando a partir destas 12, então, grandes perspectivas teóricas, e estas perspectivas me permitem a compreender como funcionam os mercados, de uma outra maneira, um tanto distinta de outras perspectivas teóricas. Eu estou buscando verificar se com estas pesquisas, com este aporte teórico, eu consigo, na pesquisa, explicar da melhor forma como os agricultores fazem o que fazem e como eles acessam, se inserem em los mercados. Portanto, os aportes teóricos, destacaremos entre eles os aspectos principais, que é as redes sociais construídas em las dinâmicas da piscicultura em oeste do Paraná. É claro que com este aporte teórico, a partir das ideias de redes sociais, nós vamos identificar quais são as redes de tilapicultura que poderemos falar. E, portanto, compreender o aporte das associações e cooperativas em cada uma de estas redes e também a demanda de políticas públicas que estas redes de piscicultura podem demandar para que sejam fortalecidas. De forma muito rápida, porque nosotros o tempo acá não é muito largo, então vou dizer que a perspectiva da nova sociologia econômica tem como um dos seus principais teóricos Marc Granovetter. Isto emerge a partir dos anos 70, suas pesquisas, e até hoje é uma perspectiva que está sendo revigorada, fortalecida por muitos estudos, inclusive acá. Nos principais conceitos de Granovetter, se trata da perspectiva do conceito de enraizamento, do conceito de redes sociais, do conceito de construção social. São os três que eu vou falar mais hoje com você. Mas também há o conceito que é muito importante da força com os laços fracos, débeis. Vou falar rapidamente sobre eles. No princípio, então, esta perspectiva, o que quer, o que deseja a nova sociologia econômica? Essa é a principal coisa que eu vou falar hoje com você. O que se coloca? Primeiro, é que é necessário explicar como funcionam os mercados
a partir de um enfoque de redes sociais. Ou seja, acá estamos fazendo uma certa crítica a outros modelos de compreensão sobre o que são os mercados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, não? Em particular, a economia clássica e neoclássica, que tem uma determinada visão do que são os mercados, e a perspectiva da nova sociologia econômica colocam ali algumas críticas, algumas outras perspectivas de análise. Também, a sociologia econômica surgiu como uma resposta justamente à expulsão da vida social da análise econômica. Essa é a crítica maior da sociologia, porque as questões que não são econômicas foram completamente desplaçadas da análise. A economia, de grande medida, a desplazou. Então, a nova sociologia econômica tem a intenção de que a análise dos mercados e a análise da dinâmica produtiva hace também levar em conta as dimensões que não são econômicas, sim, no conjunto de dimensões sociais. Também, a sociologia econômica oferece uma perspectiva para a recuperação, portanto, da dinâmica social da vida econômica. É claro que para buscar estas questões, Granovetter ha dialogado com dois grandes teóricos. De um lado, a antropologia de Carlos Polanyi, como se diz Polanyi em espanhol? Polanyi, Carlos Polanyi, né, numa perspectiva antropológica, e também ha dialogado com Adam Smith. Então, Granovetter dialoga a partir destes dois grandes teóricos que temos, e ele vai conformando na ideia de que, dialogando com os dois grandes teóricos, construiu uma outra perspectiva, no qual ele abre dizendo que as pessoas, o homem, em maior ou em menor medida, sempre ha elaborado seus cálculos econômicos, como diria a economia clássica e neoclássica, mas em função disso, acá ele abre, então ele se separa um pouco de Adam Smith e diz, sim, eles fazem isso, mas fazem os cálculos econômicos muito inclusos nas redes sociais que eles estão incluídos. Portanto, as perspectivas são levadas, as questões sociais são ali percebidas e incorporadas na questão. Portanto, acá está falando, quando abre das relações sociais, está falando de Polanyi. Como se diz a descrição? Polanyi. Portanto, o estudo de Granovetter, como se diz, é um clássico do arraigo, da ação econômica em las redes sociais. E, ao ser isto, ele capta a mediação do econômico por lo social. E é importante que, na análise, da perspectiva de Granovetter, nós outros, ao discutir as redes sociais, quando nos localizamos de que tipo de redes sociais se correlacionam à forma em que funcionam os mercados. Ou seja, em los mercados operam diferentes redes sociais. Talvez acá, para um exercício muito rápido para nós outros, podemos dizer acá, do ponto de vista pedagógico, um exemplo da seguinte maneira. Certamente, entre os que estão acá presentes, os que estão de modo remoto, há pessoas que gostam de consumir produtos da perspectiva agroecológica. Portanto, em la rede agroecológica, há produtores que produzem agroecológico, há consumidores agroecológicos, há políticas públicas que permitem o funcionamento da agroecologia, há normas, leis que fortalecem a agroecologia, e há, enfim, um conjunto de atores, e todos eles têm algumas convenções, algumas regras em comum. O bem-estar da natureza, o bem-estar das pessoas, da saúde. Então, em esta rede, todas essas pessoas compartilham de certos valores, de certa visão do mundo. Isto forma uma rede de atores.
entre eles os produtores agroecológicos. De outro lado, podemos ter outros produtores que produzem de modo mais convencional, produtivista, em alta escala, com alto uso de insumos químicos. E estes também têm os produtores, os consumidores desses produtos, e assim, portanto, forma uma outra rede. É algo assim que eu estou falando pela psicultura. É possível que acá presente de vocês, e os que estão com os outros, que vocês colocam um pé na rede agroecológica, comprando produtos agroecológicos, e também colocam um pé na rede mais convencional, produtivista. Então, acá estamos falando do consumo responsável, porque cada uma destas redes generam impactos buenos ou malos. É desses que estou falando quando falamos de redes, então. ¿Sí? Bueno, entonces, la contribución del grano verde está permanentemente filtrada por relaciones sociales, lo hemos hablado hoy, me parece. Esta noción de redes sociales se descompone em uma tipologia de redes, é por isso que eu abri aqui com esses dois exemplos, para que possamos compreender melhor. É possível que se construa, portanto, uma tipologia. O meu exemplo, aí construído uma tipologia de duas redes, para poder falar, a princípio, sobre o consumo que vocês estariam fazendo. E, finalmente, não vou falar muito hoje da força dos vínculos débiles, que é outra questão, e a principal, o enfoque construtivista social. Então, estamos aqui falando de uma perspectiva que é interdisciplinar. Ou seja, estamos com uma pesquisa com uma abordagem interdisciplinar, na medida em que ela considera diferentes disciplinas, diferentes conhecimentos para ser uma pesquisa. Portanto, interdisciplinar, na atitude que também está colocada a ideia de ator rede, né, de cada ator, especialmente interpretativa, um ator como ponto de partida. Por isso que eu estou partindo dos sujeitos. Quem são os sujeitos da pesquisa? Os pescadores e os aquicultores. E a partir deles, como atores, que eu estou buscando compreender a cadeia de pescas acá em Colômbia e em Brasil. Eu vou passar muito rapidamente acá por causa do tempo, ¿no? Então, vou avançar um pouquinho mais. O que eu dizia é que, portanto, as regras, as normas, as convenções e organizações e instituições que nós outros compartimos, que nós outros valorizamos, em las compras de los produtos, por exemplo, ¿no? Eles determinam o contenido e a forma de produção e circulação de bens. Portanto, quando eu consumo produtos de uma determinada rede, de outra rede, no consumo consciente, isso que nós outros desejamos, é que o consumo consciente saiba que vocês estão, ao consumir, valorizando ou não determinadas redes. Portanto, é importante que o consumidor, porque eu penso que, em última instância, é o consumidor que vai determinar a paisagem rural que teremos no futuro. Não são os produtores, necessariamente, mas sim os consumidores que, dependendo qual das redes sociais que eles estão fortalecendo, é que vamos determinar qual será a paisagem do espaço rural. Portanto, se nós outros falamos e cada vez mais consumimos produtos agroecológicos, é possível que a rede agroecológica se expanda, portanto, a paisagem rural tenha mais agroecologia. Mas se os consumidores agroecológicos permanecem estáveis, não crescem, não há incentivo, é possível que as outras redes se estabeleçam, portanto, a paisagem rural é diferente. Vocês estão compreendendo? Sim? Depois, claro que algumas perguntas e dúvidas é possível fazer pelo chat, né? Que é a forma também de nos comunicarmos, não? Portanto, a teoria das convenções, que também estou rapidamente falando com vocês aqui, nos permite verificar que as regras, isso é importante, isso
é um campo muito importante da perspectiva teórica. Acá partimos do pressuposto de que as regras não são anteriores à ação, ou seja, não há uma perspectiva estruturalista. Se as regras se elaboram fora da ação, fora da rede, surge dentro do processo de coordenação dos próprios atores e da rede. Isso é algo muito importante também. Tenhamos em conta. Para que nós outros podemos fazer acá na crítica à perspectiva estruturalista, inclusive a perspectiva funcionalista. Então, vocês veem que estamos falando um pouco nesta perspectiva teórica. Portanto, nas duas perspectivas, e acá mais pela perspectiva francesa, podemos dizer que os mercados não são resultado de vínculos entre atores com o mesmo interesse, senão o produto de convenções de representações socialmente compartidas sobre o mundo entre os diferentes atores que conformam a rede. Como lo ha dicho, en agroecologia, tanto los produtores compartilham um conjunto de convenções que são idênticas, muitas delas, a maioria delas, inclusive, a los consumidores, e todos aqueles que participam do processo produtivo da cadeia. Portanto, as convenções são os meios pelos quais os atores nos guiam na interpretação de situações vividas em diferentes espaços de comercialização. Então, algo que também é muito importante dizer para você que nós vemos acá uma coordenação de que o cenário, uma pluralidade de formas legítimas de coordenação econômica. Nós estamos acá dizendo que uma rede é mal, a outra zero. Acá estamos vendo isso de que há diferentes formas de coordenação econômica. É claro que a partir das diferentes redes se pode verificar como elas se comportam e como eles configuram o desenvolvimento rural e a perspectiva ambiental também. Portanto, as convenções nos oferecem uma imagem dinâmica da composição dos mercados. Eu vou avançar por causa do tempo para poder falar com você sobre a perspectiva de pesquisa, não? As convenções de cada uma adota, portanto, a convenção é a solução que cada um adota pensando que o outro também vai adotar, não? E a ideia da pluralidade de convenções é que os atores atuam de múltiplas maneiras. Isso nos é importante ter. Por lo tanto, foi nosso propósito apontar aqui enfoques teóricos que nos permitam analisar a atividade econômica como socialmente construída, sostenida por uma determinada ação coletiva ou individual, conduzindo à construção de um conjunto de regras e convenções que os guiam na dinâmica do mercado. Algumas referências que eu dei para o estudo. Portanto, vou agora, nesta terceira parte, falar rapidamente sobre os que he encontrado na pesquisa de campo no oeste do Paraná. Para fazer a pesquisa, claro, eu havia falado anteriormente de que nós construímos um processo de redes, ou seja, uma tipologia de redes que temos ter acá. Claro que nós valemos das perspectivas weberianas para fazer o processo. Mas é importante dizer aqui que o tipo da rede construída por John na pesquisa tem, de grande medida, uma construção mental criada por ele investigador. É claro que as redes, tal qual estão colocadas acá, não se pode ver totalmente em campo, pero é possível que os produtores se aproximem mais de uma determinada rede e outros de outra rede. Isso é possível. Então, este é o objetivo da pesquisa e da tipologia das redes. A construção das redes ha observado um conjunto de variáveis que eu ia sido em campo e ao observar este conjunto de variáveis
de quem compra a tilápia, qual é o sistema de produção dos produtores, no nível tecnológico dos produtores, quem financia a produção, do sistema de inspeção sanitária utilizado, dos mercados consumidores de peças, quem são esses mercados consumidores de peças, não? A temporalidade da rede, a perspectiva do associativismo e cooperativismo em la rede. Então, a partir disto, eu he encontrado em Paraná 4 tipos de redes sociais. Uma que se chama rede de proximidade, a outra rede de ócio e gastronomia, outra indústria de processamento de pequeno e médio tamanho, e a outra a rede de commodities. Rapidamente, eu não vou falar aqui sobre todas elas, é claro, mas vou mostrar um pouco sobre cada uma delas. Antes de adentrar nelas próprias, só classifico que é necessário para poder facilitar a compreensão das redes, lembrar vocês o que eu he trabalhado em diferentes níveis tecnológicos, tecnologia barra, tecnologia promédio e na tecnologia alta. Nós vamos ver que em cada uma das redes, estas tecnologias, este nível tecnológico vai cambiar, ou em parte, ou não, no todo. Tá? Eu não vou colocar agora, porque senão me teria muito tempo, mas é possível que tenhamos isso em conta. Portanto, no oeste do Paraná, na região de estudo, temos um universo de 2.000 piscicultores. Deste universo de 2.000 piscicultores, aproximadamente 1.000 famílias de piscicultores trabalham em uma rede de proximidade. Ou seja, uma rede em que os agricultores trabalham. Quem é que compra os peces desse produtor? Os vizinhos, a comunidade do seu entorno, os visitantes, em grande medida, em este momento do ano, que estamos vivendo no momento da Páscoa, é o grande mercado destes produtores. E eles lo vendem, este pescado, ao seu entorno, muito cedo, durante o período. Então, é quem compra os peces desses produtores de proximidade. O sistema de produção deles é muito simples. O nível tecnológico, não? Que dizemos acá, é um nível variado, mas predomina na tecnologia barra. Poucos peces por metro quadrado, hasta 2, 3 peces por metro quadrado. A alimentação destes peces é só quando complemento, não é a principal. É um complemento à base dos alimentos, são utilizados na forma de uma complementação pela alimentação dos peces. Não há necessidade de aeradores pela densidade de peces por metro quadrado. Portanto, essa é uma tecnologia de baixo custo. Então, eles têm uma tecnologia de baixo custo. Não há necessidade de um sistema de inspeção que utilizam. Eles operam basicamente de modo informal, ou seja, a inexistência do modelo de inspeção. Os mercados consumidores das peças são justamente os mercados de proximidade que eu falei. A temporalidade desta rede é desde os anos 80, em particular, a partir dos anos 80 até o momento de hoje. Então, são mais de 40 anos. Não? E associativismo e cooperativismo, em esta rede, é pouco. A maioria trabalha de forma individual, porque trabalha com baixos custos e os mercados muito cercanos de eles. Portanto, não está na agenda desses produtores na perspectiva associativa ou cooperativa. São mais individuais. Acá eu abro rapidamente de uma outra rede, que é a rede de ócio e gastronomia. Vou falar rapidamente dele. Mas se trata daqueles produtores que, em seu desenvolvimento da cadeia da produção de pescado, há percebido que é possível ter seus restaurantes. Então, eles têm um grande restaurante associado à própria produção de piscicultura. Então, é um grupo de famílias, não é muito grande, mas que o turismo, as pessoas que vão visitar esta região do oeste do Paraná, lhe gostam visitar estes restaurantes, porque há um diversificado de pescados, ou seja, há toda uma história muito interessante, como se debate qualquer ideia de turismo rural e como a piscicultura contribui para o turismo rural. Então, os restaurantes, ou seja, a pesca e pague e os restaurantes são utilizados por esta rede
ver como os atores se combinam acá entre os processos, está bem? Eu vou fazer muito rapidamente esta perspectiva. ¿No? Então, esta é uma rede. A rede que eu vou dedicar um pouco mais de tempo a esta cá, porque é aquela que mais está próxima de Colômbia. Uma das principais redes que eu hablo de Colômbia é muito semelhante a esta rede. Ou seja, em Brasil temos uma rede que nós falamos de pequena e média indústria, em que alguns dos piscicultores que estavam produzindo peces a partir dos anos 80 e 90, algumas destas famílias construíram uma pequena e média indústria. Só que esta família, para poder ter essa indústria de 3 toneladas de abates de peces dia ou 5, de 3 a 5, ele necessitava de comprar peças de outros produtores ao seu entorno, porque a produção suja não era suficiente. Então, em Brasil, e esta região do oeste, teremos várias dezenas, mais de 25 pequenas e médias indústrias que, além destas famílias processarem os seus pescados, eles compram pescados, peces, tilápias de outras 10, 15, 20 famílias a seu entorno. Então, vemos acá que é uma rede muito interessante nesse sentido, porque as pequenas e médias indústrias têm sido fundamental para consolidar estes 500 produtores e fundamental e de grande importância para colocar este pescado em mercados. Agora, não mais mercados tão locais, mas locais e regionais, em grande medida. Então, o papel da indústria ha sido muito importante acá. Portanto, quem compra a tilápia desses pescadores, essas pequenas agroindústrias, os empresários dessas pequenas, que também são pescadores, são produtores de peces. Não? No sistema associativo, acá eles trabalham basicamente na confiança. Não há nada escrito, nada assinado, somente na confiança. Então, nós vemos o papel da confiança nas questões econômicas. Não? Ou seja, nós outros só temos contrato porque achamos que o outro não vai atender, portanto, podemos judicializar a relação econômica. Acá não há isso. Acá há confiança entre quem tem a indústria e os produtores que estão a cerca, 10, 20, 30 produtores que estão a cerca da indústria. O sistema de produção é dos próprios produtores. O custo, a maneira de acerto é dos próprios produtores. A indústria somente compra o pescado, em grande medida. Tá? Eles fazem financiamento, sim, para alguns custos de inversões. Eles também não têm assim uma grande a questão sanitária, a inspeção sanitária está mais localizada no nível da indústria, pero as indústrias em grande medida têm um sistema sanitário que é muito basicamente a partir da alcaide, do município, digamos, em Brasília, os tem cada alcaide. Os mercados consumidores destas peças são mercados, então, além dos mercados locais, esta rede coloca os mercados regionais em sul do Brasil e em São Paulo, Minas Gerais, provavelmente. Sim? Eu estou com um tempo muito curtito. Sim. E a temporalidade desta rede se consolida até nos anos 90, 2005. Não? El associativismo e cooperativismo, como é dito, é uma rede que trabalha em bairro da confiança, portanto, não tem muito. Bueno, depois vou falar um pouquinho sobre a rede aqui em Colômbia e retorno um pouco a essa cá. Rapidamente, dizer que há outros 500 produtores, aproximadamente. Aí sim, estes produtores estão conectados, ligados a grandes cooperativas e algumas empresas. A principal é as grandes cooperativas no oeste do Paraná. Estas grandes cooperativas, acá, então, eles produzem basicamente 70% dos pescados no oeste do Paraná estão em este formato, em esta rede. Ou seja, as outras redes têm mais famílias, as pessoas. Acá tem, então, uma rede com menos produtores, cerca de 550, que tem aí na produção muito conectada às grandes cooperativas. Ou seja, todo o problema é que em Brasil nós outros chamamos de contrato de integração. Ou seja, entre a cooperativa e o produtor há um contrato, sim, agora assinado, de longo prazo,
donde los productores de la cooperativa se comunicam e por onde estabelecem relações. Então, temos aqui um tipo de produção que está ligada à produção para colocar esta espécie em mercado nacional e em mercado internacional. E acá vocês também têm esta rede muito consolidada. Pelo menos para alguns poucos dos produtores, não para o global. Acá, somente rapidamente, para dar uma ideia de que a rede de piscicultura no oeste do Paraná está aí muito concentrada, né? Que em estes sinais verdes, essas estrelas verdes são um conjunto de pequenas indústrias ou indústrias que temos em oeste do Paraná. Veja que a piscicultura em Paraná, as indústrias, não o sea, la distancia máxima entre la industria y el productor no más que 50 kilómetros. Entonces, vemos que tenemos muchos espacios vacíos en esta pequeña región de Paraná. O sea, y esto también es posible verificar acá en Colombia, que hay espacios donde la piscicultura está más concentrada y menos concentrada. Donde hay espacios vacíos. ¿No? O sea, acá hay espacio para desenvolvimento da piscicultura em outras micro-regiões e micro-cuencas hidrográficas, que não são exploradas. Ou seja, é dizer que há muitos espaços para potencializar a cadeia produtiva de piscicultura. Bueno, eu penso que vou deixar essa questão para as charlas posteriores, que é, eu penso que há respondido em grande medida na perspectiva das perguntas, né, que há colocado inicialmente, para poder dedicar nos últimos minutitos, 5 minutos, para falar dos aportes que eu he conseguido até o momento, no pouco tempo que estou aqui, a partir de algumas visitas a campo, a partir de algumas entrevistas, e a partir de alguns estudos de textos, artículos produzidos em Colômbia, eu, neste momento, compreendo que é possível dizer que em Colômbia temos 3 redes, sendo que uma das redes são redes de pescadores artesanais. Ou seja, como ha dito alguns entrevistados nos estudos, pescador é pescador. E na cabeça do pescador artesanal porque eu estou falando de famílias que não têm muitos recursos para adentrar no mar. Os seus equipamentos, os seus equipos são artesanais, ou um barco pequeno que não pode adentrar muito ao mar, senão à costa, para poder não correr muitos riscos. Não? E não tem como levar hielo na cadeia de frios, portanto, são muito artesanais, ou seja, é uma característica muito própria deles, mas o pescador, na subjetividade do pescador, não é fácil pensar que ele tem que escavar um tanque, fazer um tanque cultivado, colocar água, colocar peixes, fazer todos os cuidados. Porque ele vai aprendido a pescar, extrair, e não cultivar. Portanto, há um conjunto de aspectos que nos permite verificar que eles se classificam como uma rede especial e que têm regras, convenções, modos de produzir muito próprios pelos peces. A outra é a aquicultura de campo. Acá é um desafio, porque acá estão, em grande medida, a maioria, a grande parte dos aquicultores de Colômbia. Por que eu digo que estão em campo? Porque eu vou avançar algumas para mostrar isto para vocês. Em cambio, porque eles estão acá. Eles podem permanecer como tal em la rede, fazendo uma produção mediana, de baixa escala, como estão hoje. Mas alguns destes podem avançar para a rede de commodities, que é uma outra rede de piscicultores, mais tecnificados, mais conectados à indústria, que têm mais certificados de produção, certificados ambientais, que as grandes indústrias necessitam para colocar seu produto nos grandes mercados nacionais de Colômbia, como também na exportação. Então, alguns podem avançar para a rede de commodities. É claro que outros podem deixar a atividade, ou seja, não mais ser agricultores no tempo, por uma série de características. Não?
Es posible también que tenemos nuevos entrantes de pescadores. Por tanto, esta rede yo quería voltar. Puede voltar para allá atrás. Ali. Bueno. ¿Está bien? Esta de commodities. Sí, esta entonces es la tercera rede, que es la rede de commodities, que es la rede que tienen los productores, entonces, las empresas pesqueras que los compran los peces, ¿eh? El sistema de asociação produtiva, a priori, que yo, hasta el momento yo comprendo que son los propios piscicultores responsáveis pela produção, las empresas los compram los peces, eles utilizam um nível tecnológico, alguns médio, alguns promédio alto e alguns alto. Ó. Então, há uma diversidade do ponto de vista tecnológico, mas há ali todo um conjunto de certificações. Os sistemas, sim, eles cumprem os certificados exigidos, tanto do ponto de vista sanitário quanto do meio ambiente. Os mercados de consumo destes peces são nacional e internacional, ou seja, a cadena anterior, a cadena de câmbio, os peces desta cadena não chegam aos supermercados. Os supermercados, em grande medida, chegam às cadenas desta. Entendendo aí? Né? E há pouca presença de cooperativa acá nesta rede. Se em Brasil, vamos que nesta rede há presença de grandes cooperativas, acá nós outros vemos que há uma presença de poucas, né, cooperativas que são grandes, são empresas que atuam nesse setor. Bueno, para finalizar, então, nós dizemos que aqui o Juan ia falado rapidamente em sua charla inicial, que nós outros podemos perceber dois grandes modelos que podemos colocar como proposições. Ou seja, um modelo em que se busca a associatividade, tá? E um modelo em que se tenha, inclusive, empresas, mas empresas que tenham a política de ganhar. Não só a empresa ganhar, senão o produtor também tem que ganhar renda. ¿No? Então, os dois modelos que nós planteamos é a ideia de que em estes eslabones da cadeia, o piscicultor, a retenção de valor numa das etapas, a agregação de valor na terceira etapa, como ascender o mercado, a comercialização e a incidência do consumo responsável. Vemos que quando nós outros pensamos que a organização, como aí hablado Juan em sua charla inicial, a questão de que o cooperativismo pode ser algo que coloque todos esses eslabones dentro de uma cooperativa. O produtor, por lo tanto, não se limita a ser um mero pescador ou aquicultor, senão que ele também pode ganhar no processo em los outros escalões. Então, isso é importante. Será, por que a cooperativa e por que as empresas ganham? Bueno, é importante dizer que o capitalismo, como moeda de produção, é bueno para produzir riqueza, mas é malo para distribuir riqueza. Isso a história está dito. Pero, então, é preciso que tenhamos empresas, sim, capitalistas, mas que trabalham na perspectiva de ganhar o produtor e ganhar também a empresa. Senão, teremos problemas nessa perspectiva do modelo econômico. Mas, claro que o modelo do cooperativismo é um modelo historicamente também construído, que nos permite produzir muita riqueza, produzir muito valor, em particular, valor de produtos com altos valores, e que é possível, via as cooperativas, poder melhor fazer a gestão dos resultados desse processo. Portanto, por isso que as cooperativas, como a dito o Juan, nós falamos acá, como um espaço muito importante para os mercados solidários, né, que nós podemos colocar. Bueno, dado el tiempo, muchas gracias a todos. Gracias, profesor Dice, por su presentación. Realmente muy ilustrativa, un poco pues apresada, ¿no? Como se diría, pero realmente muchas gracias por ese esfuerzo, por mostrarnos los avances acá en este escenario. Y bueno, pues en el tiempo que nos queda, que sería más o menos unos 20,
25 minutos máximo, tendríamos pues espacio para preguntas. ¿Sí? Yo tengo un montón, pero pues la verdad vamos a priorizar también a las personas que están por vía de Zoom. Y bueno, si hay chance, yo propongo, pues, le propongo una que tengo por ahí pendiente. Sí. ¿Alguien de quienes están online quiere hacer una pregunta? Si no, yo... Néstor Guzmán. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. No, me pareció muy interesante la charla porque en mi vida profesional tuve la oportunidad de trabajar con pescadores. Entonces ahí hacía yo mis elucubraciones con respecto a lo que usted estaba comentando y destaco y me llama la atención aspectos que usted trató. Por ejemplo, la gran organización de los pescadores alrededor del agua que hay allá. Eso me pareció interesantísimo porque es como casi como una especie de cadenas muy bien apoyadas interinstitucionalmente, tanto en lo privado como en lo público. Eso me pareció extraordinario. Ahora, llegar a profundizar en los estudios como lo han hecho ustedes y establecer esas tipologías me pareció interesantísimo. Otra cosa que me pareció interesante es cómo se relaciona lo económico con lo social. Eso lo destacó muy bien y hace énfasis en el tema de las convenciones, que pues en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer a Weber y él establecía una tipología muy interesante, que las convenciones estaban regidas por principalmente por la sanción del otro con respecto a lo que uno no hace. Y entonces así están regidos los convenios económicos entre los pescadores, que eso me pareció muy interesante y es que es el fundamento de las cooperativas, poder mezclar lo social con lo económico. Hay muchas cosas que se me van a quedar en el tintero y es difícil comparar la situación de allá con la de acá, porque de aquí ya perdí contacto con los pescadores, etcétera, pero y aquí estamos en una lucha por privilegiar el agua como la fuente de la riqueza y la fuente del desarrollo económico verdadero. No sé cómo están allá protegiendo el agua en ese sentido, porque la base de toda esa economía tan interesante como ese PIB que usted muestra ahí con las tilapias y que la cachama, etcétera, tiene que ver con la protección del agua, tiene que ver con la protección de los ríos, con la protección de las cuencas, una cantidad de cosas. Y aquí estamos en ese proceso de lucha para volver a rescatar y priorizar intuitivamente lo que se debe priorizar, que es la economía en función o en relación con las fuentes de la vida, ¿no? Principalmente. Me quedan en el tintero cosas interesantes para comentar, y es que, bueno, está bien que se rijan allá por convenciones, eso es una cosa muy interesante, pero en alguna medida tienen que venderle al mercado formal las cadenas, etcétera, que tienen una lógica distinta de compra, pero lo que sí estoy viendo en Colombia es que hay muchos convenios en este momento de las grandes cadenas o de los sitios de compra masiva con pequeños productores para, dijéramos, estimularlos por un lado y estar a tono con las políticas del gobierno que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Eso me parece interesante. No sé cómo se vaya a presentar con la globalización más adelante, porque la globalización económica, como usted la planteó, esa neoliberal dijéramos, inexorable con respecto a que la tecnología se impone, los precios se imponen, una cantidad de cosas se imponen y de salubridad, etcétera. Pero bueno, ahí me quedan en el tintero muchas cosas, pero me deja inquieto para yo aquí promover la asociatividad de la acuicultura. No sé cómo se esté dando, pero en el departamento mío, que yo soy del departamento de Santander, tuvimos la oportunidad de promover demasiados estanques piscícolas que caen por muchos motivos y principalmente los estanques que se dan sobre el río principal nuestro. Pero bueno, voy a trabajar un poco esa tipología y a tratar de caracterizar como usted lo hizo. Muchas gracias por la presentación de su discurso, de su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por tu comentario y las apreciaciones que tiene. Bueno, no sé si hay alguien más con la mano levantada. Si no, pues bueno, yo aprovecho acá la pregunta que tengo, profe, y es,
en esta región del oeste de Paraná, de hecho, pues bueno, yo tuve la ocasión de conocer Brasil un buen tiempo, es una región rica, o sea, en el sentido de que realmente allá el índice de desarrollo humano pues, es alto, y se ilustra en las tipologías que, pues, por ejemplo, la de proximidad, las personas no devengan la mayor parte de sus ingresos de la actividad acuícola, la agricultura. Desde ese punto de vista, cuando se compara, digamos, en el caso colombiano, de lo que ha podido apenas revisar, pues se encuentra con categorías tal vez más relacionadas con la agricultura como subsistencia. O sea, realmente las condiciones socioeconómicas pueden no ser comparables. Eso podría ser tal vez un elemento a analizar en su investigación, lo ha contemplado. Sim, bom, agradeço pelas duas o comentário. Sim, é possível dizer que a questão vou responder primeiro, Carlos, me permita responder primeiro um comentário breve, que é de fato a questão da crise hídrica, não? Seja em Brasil, seja em Colômbia. Então, é claro que a rede, em particular, a rede de commodities em Brasil, que é responsável por quase 70% dos pescados, ela tem ali uma responsabilidade muito grande de como trabalhar, inclusive, que tem um impacto maior sobre a questão hídrica e como fazer. Então, novas tecnologias, inovações de reuso de água e outras formas, a gestão das bacias hidrográficas para que, de modo entre governo e sociedade, possam ser. Então, essas são todas inovações mais recentes, porque em Brasil também nós outros sentimos, como vocês acá, tem algumas regiões mais, outras menos, da questão hídrica como um problema ambiental, e que é um recurso que temos que cuidar, não? É um bem comum, e como bem comum temos que hacermos cuidar. Então, sim, é claro que cada uma das redes gera impactos muito distintos sobre ele, mas é claro que a perspectiva da rede de commodities, em Brasil em particular, é necessário ter mais cuidado, inclusive na forma do uso da água e o desuso da água después. Então, essa é uma aspecto. Sim, eu penso que, Carlos, quando eu hablo dos agricultores de proximidade do Brasil, que são quase 50% dos produtores desta região, não é tão diferente dos produtores de cá, porque eles também têm a piscicultura como complementação de renda, no caso de nós outros lá. Tem muito a renda de los peces, elas têm mais uma característica de complementar, se somar a outras fontes de rendas. Então, são agricultores que trabalham, nós outros chamamos de agricultores familiares diversificados. Por lo tanto, eles, como é algo complementar, nós lo aplicam elevada tecnologia, trabalham com custos baixos e têm os mercados mais locais. Se a pesca tem algum problema, a família nos lo passa grandes problemas porque é na renda complementar. Claro que isto é muito diferente para a rede de pequenas agroindústrias e a rede de commodities, que quando há impacto, sim, porque para estas duas redes, a renda é muito importante e nós outros sabemos, tanto acá vocês em Colômbia como nós outros em Brasil, que quando um piscicultor tem um risco muito grande com uma só despesca possível, é muito dinheiro. Então, em questão de duas horas, em questão de 1 ou 2 horas, é possível que o produtor tenha um prejuízo muito grande se não tiver energia elétrica, se há um problema de oxigenação de água. Por lo tanto, é um risco muito. Então, estes produtores que trabalham com a rede de commodities e parte daqueles que trabalham com a rede de pequenas agroindústrias, ou seja, que têm uma tecnologia média alta, eles têm que ter muito cuidado, porque um problemita qualquer é possível causar danos muito grandes que podem não se recuperar facilmente. Mas eu digo que nesta cadeia, desta rede de Brasil, também é possível encontrar acá em Colômbia. Eu he visitado algumas associações, né, de que há agricultores, piscicultores que trabalham com tecnologia baixa, mediana, não? Então, que há muita semelhança com o Brasil, não há muita distância. O mais que eu percebi acá em Colômbia
es que los agricultores, los pescadores que están aquello que yo lo llamé de red de cambio, es que lo tienen una gran dependencia de los agentes intermediarios. Acá sí, la ausencia de la industria muy cerca de ellos, la baja asociatividad puede ser cuestiones fundamentales, o sea, para que esses produtores puedan avançar em outros escalones como eles estão basicamente como produtores e os intermediários que fazem a compra de seus peixes, ali há grande obstáculo, né, que é debate grande acá em Colômbia para este grupo de produtores, não por aqueles de commodities, né? Sí, voy a pasar la palabra para usted, claro que acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por su disertación. Dentro de esa comparación que usted nos presenta en la investigación que adelanta, en esas redes y en esas variables que compara, ¿qué papel está jugando el Estado propiamente el gobierno para impulsar estos procesos de asociatividad y que garanticen que el pescador o el agricultor desarrolle unos procesos y unas técnicas más apropiadas y se garantice ese proceso de asociatividad, tanto en el sur de Paraná? Y una pregunta muy precisa es: ¿qué regiones usted analiza de Colombia? Ya sabemos que son del sur de Paraná de Brasil, y en Colombia tiene una región específica, una área específica, y qué papel juega el gobierno para impulsar esos procesos de asociatividad con el ánimo de que esos procesos no decaigan, porque la asociatividad, creería yo, que es una fuente de desarrollo económico local, ¿sí? Entonces yo creo que sería propio conocer esa apreciación suya. Sí, vamos a partir para la última, un poco la cuestión de acá en Colombia, donde yo estoy visitando, observando. Sí, yo básicamente yo he sido algunas visitas na região de Córdoba, que ali nós vemos muitos dos agricultores que se dizem cambio, não, da rede de câmbio, aí se vê muito fácil, porque eles têm muita dificuldade com os processos pelas indústrias, o processo da cadeia de frios. Portanto, muitos desses produtores visitados ali em departamento de Córdoba, cerca de Monteria, por exemplo, associações de agricultores, trabalham com a agricultura, e nos parece que eles estão muito dentro da perspectiva da rede de agricultores de câmbio, que pode, como ha dicho alguns pelo ex-entrevistado, alguns representantes da Federação de Psicultores. Os agricultores em câmbio, os psicultores em câmbio, acá em Colômbia, é o público melhor, sea, como ele dizia. Em Colômbia, temos produtores em câmbio que, com um pouquinho de políticas públicas, algo muito pouco de políticas públicas, é possível que eles passem a produzir na perspectiva da rede de commodities. Então, vocês têm acá em Colômbia uma rede de psicultores em câmbio que, se a partir do Estado, a partir dos próprios psicultores, de algumas empresas, dependendo do mecanismo, é possível alavancar em determinadas regiões desenvolvimento da cadeia produtiva, como vocês têm acá em Huila, em Santander, em outros espaços que é muito desenvolvido. Então, digamos assim, é possível que o Estado, e com a perspectiva das redes, qual é a vantagem das redes? É que é possível nós outros identificarmos melhor em que situação cada dos psicultores se encontra. Eles não são todos iguais, não? Eles têm muitas diferenças entre eles, entre pescadores e agricultores de câmbio. Ou seja, em particular para a rede de pescadores, que está a produção em queda, e eu he visto por onde eu he andado, de que os dados também se referem do ponto de vista de toda a Colômbia e do Brasil também, é que os pescadores não estão diminuindo o número de famílias pescadoras, né? Eu he dicho na região que tinha mais de 200 pescadores e agora estão cerca de 8 ou 10 famílias que vivem da pesca. As demais famílias tiveram que buscar outras atividades. Então, para estes pescadores em particular, é preciso que as políticas públicas tenham como algo de ser assim. Não é chegar a eles com um projeto definido de cima a baixo, sino que, junto com eles,
preparar el suelo para después plantar la semilla de los pescados. Es necesario preparar el suelo. Acá en la cuestión bíblica, que es muy histórica, ¿no? La semilla plantada en suelo fuerte, en suelo preparado, y la semilla colocada en suelo no tan preparado. Entonces, nos entendemos que las políticas públicas, el papel del Estado es, de fato, a partir de un planeamiento, de un gran plan, conocer cuáles son las características de los productores y a partir de ahí sí poder ver cómo preparar el suelo para que, de fato, la piscicultura seja algo enraizada, arraigada em la comunidade, de baixo para cima. Por isso que eu penso em desenvolvimento base de baixo para cima, mas é claro, com participação do Estado e com participação de empresas ou da organização cooperativa, associativa, como uma alavanca importante, como he hablado, que são distintas formas econômicas de pensar. Não sei se eu he conseguido. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más en la sala? Yo tengo una pregunta más, perdón que... ¿sí? Si tenemos tiempo, sí, ¿cómo está? creo que tenemos 5 minutos más. ¿Bien? En la presentación me parece, digamos, como algo importante del hallazgo y es, a excepción de la de commodities, lo informal es importante. Las relaciones son informales, es la confianza, etc. Y bueno, eso es como importante tal vez para llamar la atención en el caso, por ejemplo, como el colombiano, donde realmente lo informal es un problema, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones, la cuestión es, la pregunta concreta entonces es, ¿cómo eso funciona o cómo el Estado, por ejemplo, que es el que reclama a veces más formalidad para tributación, por ejemplo, para esas cosas, cómo hace o por qué funciona eso allá en esa región en particular? Es decir, ¿por qué las relaciones informales hace que eso pues, sea próspero allí en Paraná? Como me decía uno de los entrevistados acá en Colombia, representante de los piscicultores de la federación, la informalidad es un problema, y la no tributación es un problema para un determinado grupo de sectores que ellos lo hacen, por tanto, no tienen custos de producción. Aquellos que son informales no tienen esos custos, por tanto, no tienen ali algunas ventajas. Entonces, vemos que, possivelmente, tanto en Brasil es así, y me parece que en Colombia también, la cuestión informal está... O sea, nosotros, talvez no poderia ser a pergunta para ustedes. Se ustedes, quando vão comprar os produtos em los mercados de Paulo Caimado, acá em Bogotá, quando vão comprar, quando vão fazer um almoço acá em um pequeno restaurante, ustedes pensam que este pescado é informal ou formal? Não lo sabe. Portanto, veja como a informalidade está muito adentrada nas relações. Portanto, é um debate assim, as economias têm uma grande parte das relações econômicas são totalmente informais. E nós outros, quando vamos a estes restaurantes que trabalham com os aspectos informais, confiamos de que está tudo bem. Como se diz, nós outros nós outros praticamos algo consciente e algo inconsciente, pero estamos fortalecendo a ação do aspecto informal ou fortalecendo os aspectos formais. Ou seja, é um debate de cada país encontrar, né? É claro que nos parece que dos aspectos informais tem uma série de questões que podem afetar as pessoas, afetar o Estado, né? Mas se nós outros formos rígidos em los aspectos formais, vamos também fazer isto que eu disse. Nos colocamos fora do processo a maioria destes pescadores em Brasil e em Colômbia. Portanto, o Estado e a sociedade têm que ir sendo o consumo responsável. Talvez por isso que nós falamos acá junto com o Juan, colocar no escalão do consumo responsável, porque ele, em grande medida, pode determinar a paisagem futura. Se nós outros, da forma que consumimos, é a maneira que vamos ver a dinâmica econômica também. ¿Más? Bueno, pues vamos entonces cerrando.
De nuevo, pues muchas gracias, profesor. De esta cátedra, y bueno, pues yo creo que quedamos como en el tintero con varias cosas. Tal vez cuando vaya más avanzada la investigación, pesquisa, como se dice en portugués, tengamos ocasión de conocer más avances. De nuevo, muchas gracias también a las personas que nos acompañaron por vía remota y aquí presencialmente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos.